caminhoneiro perde tudo em acidente trágico e segredo revela traição familiar. O som ensurdecedor do metal se retorcendo ecoava pelas ruas, enquanto o caminhão de Miguel tombava, suas rodas para o ar e a cabine destruída. Olhos curiosos se aglomeraram. Murmúrios perplexos preenchiam o ar. Um dos melhores da estrada, disseram alguns, ainda em choque. Miguel, um caminhoneiro experiente, perdeu tudo em um instante. Tudo que ele construiu, tudo que sua família acreditava. A cama bagunçada depois do acidente, com seu corpo ferido e alma em frangalhos, era apenas o começo. Dias depois, na entrada de sua casa, a dor ainda pulsava. Ana, sua esposa, encarava-o com os olhos cansados, tentando entender o que havia acontecido. Mas o vazio entre eles era palpável, como se uma cortina escura houvesse descido. Miguel tentava acreditar que logo tudo voltaria ao normal. Porém, enquanto ele se esforçava para se reunir com seus colegas e recuperar a confiança, estranhos sussurros começaram a penetrar seu coração. Chamadas em segredo, olhares furtivos. Uma nuvem espessa de desconfiança tomou conta de seus pensamentos. Uma noite, enquanto a chuva caía torrencialmente lá fora, Miguel decidiu pegar o celular de Ana. Não era algo que costumava fazer, mas o impulso o dominava, um calor crescente em sua barriga. Ao ler mensagens de Lucas, seu melhor amigo, a raiva e a traição o atingiram como um soco no estômago. Precisamos conversar, dizia uma das mensagens. O nó na garganta foi inevitável. Em um instante, seu mundo desmoronou. Ana e Lucas. A traição era um golpe mortal, e a cada notificação que surgia, mais profunda era a dor. E enquanto Miguel lutava contra a tristeza, outra ideia o perseguia. E se Lucas tivesse sabotado suas rotas? Ele começava a juntar as peças, e algo estava muito errado. Aquela ordem de transporte cancelada às pressas, as mensagens misteriosas antes do acidente, o jeito calculado com que Lucas aparecia sempre que Ana estava ao seu lado. O cérebro de Miguel parecia um quebra-cabeça envenenado, e cada pedaço que chegava à luz escondia um novo segredo. No meio disso tudo, a família de Miguel descobre um antigo segredo que manchava a reputação deles. Uma história esquecida, sussurros sobre traição entre gerações passadas, agora retornava como um fantasma. Com a imagem da família em frangalhos, o peso da história pressentia em seus ombros. Miguel estava cercado, traído por quem mais amava, com sua vida profissional desmoronando e segredos familiares ameaçando a última linha que segurava sua honra. Assim, ele ficou ali, à beira de um colapso, mergulhado em desespero e confusão. Agora, uma escolha se apresentava: buscar vingança contra Lucas e Ana ou tentar restaurar os laços familiares arruinados. O futuro era incerto, e por um momento, tudo se tornava um borrão. A cada decisão, um eco distante reverberava, como se o próprio destino estivesse prestes a lhe revelar mais verdades do que ele poderia suportar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As palavras de Miguel estavam trancadas em sua garganta, sufocadas pela dor e pela traição. Ele mal podia pensar no que estava prestes a fazer, confrontar Ana e Lucas.
A interessante rede de segredos, desconfianças e sentimentos sufocantes o envolvia. Mas algo mudou drasticamente. Assim que decidiu encarar a verdade, a campainha de casa soou com um estrondo que ecoou pela sala. Ana foi abrir a porta, e o coração de Miguel bateu acelerado. Ele a observou, a expressão dela mudando de alívio para confusão. Na porta estava Dona Joana, a matriarca da família, com as mãos trêmulas cobrindo a boca enquanto lágrimas escorriam nas bochechas. Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer, Miguel. As palavras dela saíram em um suspiro trêmulo, rápidas como um raio. A aura de desespero a envolvia. Um pressentimento angustiante se formando na atmosfera. Miguel sentiu um nó se formar no estômago. O que aconteceu? Ele perguntou, a urgência de sua voz ressoando como um grito silencioso. É sobre a sua família. Algo que você precisa saber. Algo que mudou tudo. Dona Joana hesitou, seus olhos manchados de um passado que parecia impossível de carregar. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. A revelação pairou no ar, densa como nuvens pesadas. Miguel congelou. O que você está dizendo? A dúvida e a incredulidade se misturavam em sua mente. Ele não é seu pai biológico. A explosão da frase a fez parecer um tiro na escuridão. A verdade é que sua mãe, antes de se casar, teve um caso com alguém muito próximo a você, um amigo. A mente de Miguel girava. A imagem de Lucas atravessou seu pensamento. Um espectro de dor e traição. Você está dizendo que Lucas? Sim, é isso mesmo. A voz de Dona Joana tornou-se histérica, como se a raiva, a dor e o desespero tivessem se acumulado ao longo dos anos. Ele vem de uma linha de traições e seguindo os passos do passado da família. Isso é um ciclo, Miguel, e você está preso nele. Miguel se sentiu tonto, como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando. As peças do quebra-cabeça se juntavam em uma imagem horrenda. Ele olhou para Ana, buscando respostas em seus olhos, mas encontrou apenas um vácuo de incertezas. Ana, você sabia? Ela hesitou, a respiração entrecortada. Não, eu não sabia disso, Miguel. Sua voz soou desesperada, mas a pergunta a atormentava. Você precisa acreditar em mim. E ali, naquele momento tenso, as paredes da casa pareceram desmoronar. Os sussurros de uma traição abissal reverberaram na mente de Miguel. Enquanto isso, o céu escurecia lá fora. Uma tempestade se formava, como se o universo estivesse refletindo a turbulência dentro dele. A sensação de traição e confusão se tornava insuportável. Ele estava em um mar de incertezas, cercado por pessoas que agora pareciam estranhas. O que ele realmente sabia sobre sua vida, sobre sua família? E o que mais estava escondido? Se Lucas era parte de sua linhagem, a traição era simplesmente um ciclo destinado a se repetir. Dona Joana olhou para Miguel com uma expressão de tristeza profunda. Você precisa decidir o que fazer agora, Miguel. Essa história ainda não acabou, e você pode muito bem ser o único a romper esse ciclo. E assim, Miguel ficou ali, paralisado, entre a sombra do passado e uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. O futuro estava nebuloso. E a cada batida do coração, multitudes de sentimentos se chocavam, enquanto ele finalmente percebia que a verdade poderia ser ainda mais dolorosa do que a traição. O que mais estaria escondido nas sombras da história de sua família? Miguel ficou paralisado, o passado sussurrando verdades que ele nunca quis ouvir. Seu coração disparava. A revelação de Dona Joana martelava em sua mente como um tambor ensurdecedor. O que ele pensava saber sobre sua vida estava em frangalhos. Lucas, seu melhor amigo, um traidor enraizado em sua própria família. A tempestade lá fora parecia imitar a turbulência em seu interior. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar.
A janela da sala se estourou em 1000 pedaços e o barulho ecoou pela casa. Miguel deu um salto, seus instintos gritando que algo estava muito errado. Uma sombra se projetou na porta e, de repente, uma figura familiar surgia entre os fragmentos de vidro e o caos. Era Lucas. Ele estava ofegante, expressão alarmada, como se tivesse corrido por milhas. Miguel, você precisa ouvir. A urgência na voz dele era palpável, mas a raiva de Miguel dominava. O que você está fazendo aqui? Você é a última pessoa que eu quero ver. Lucas ignorou a explosão emocional de Miguel, avançando com passos largos. Não é sobre nós. É mais grave. Ontem à noite, algo está acontecendo. Um grupo temático está atrás de você e da tua família. Miguel franziu a testa. Que grupo? Do que você está falando? A confusão e o medo ferviam dentro dele. É sobre o seu pai. Lucas mal teve tempo de falar. Ele está envolvido com pessoas perigosas e eu não sei como, mas eles descobriram o que ele fez. Eles querem vingança. Você precisa saber a verdade. A revelação desmoronou novamente o pouco que restava do chão embaixo dos pés de Miguel. O que você sabe sobre meu pai? O que ele fez? A voz de Miguel tremia, misto de pânico e desespero. Lucas hesitou, como se estivesse se preparando para soltar uma bomba ainda maior. Ele não só teve um caso. Ele estava envolvido em algo muito maior. Uma rede de tráfico, Miguel. Não era só traição, era crime. E você está no meio disso tudo. A cada palavra, o peito de Miguel apertava mais. Ele não queria acreditar. Você está mentindo. Meu pai nunca fez isso. Mas algo em sua voz traía a esperança que ele tentava manter. Há provas, documentos, eu descobri acidentalmente. Estava buscando informações sobre sua família. Não dá para explicar agora, mas eles estão próximos. Por isso precisei vir aqui. Você e sua mãe estão em perigo. A atmosfera ficou pesada. Ana, ainda paralisada, olhava para os dois homens, alternando entre horrorizada e confusa. Do que você está falando, Lucas? A voz dele havia se tornado sombria. Não temos tempo para explicações, Ana. Precisamos sair, agora. Miguel sentiu uma onda de raiva subir. Por que eu deveria acreditar em você, depois de tudo o que você fez? Por que, Miguel? Porque eu não sabia. O desespero tomou conta do amigo. Eu não sabia que isso tudo estaria ligado. Eu só sabia de você, da sua família. Agora que eu sei, não consigo ficar parado. O olhar de Miguel encontrou o de sua esposa e em um instante tudo fez sentido, ou não. As mentiras, as traições e agora uma ameaça real. O que mais ele não sabia? Enquanto uma sirene distante começava a tocar, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos de um plano, disse, já em movimento, a adrenalina se misturando ao desespero. Mas sua mente girava. Se Lucas estava certo, o verdadeiro inimigo não estava apenas dentro de casa. A ruína da sua família era apenas o começo de um pesadelo muito maior. E a verdade sobre seu pai, o que mais estava enterrado nas sombras. Há apenas alguns minutos de descobrir o que havia por trás dessa confusão. Miguel sentiu que o mundo estava prestes a mudar novamente. E ele precisava estar pronto para tudo. Miguel ficou paralisado, o passado sussurrando verdades que ele nunca quis ouvir. Seu coração disparava. A revelação de Dona Joana martelava em sua mente como um tambor ensurdecedor. O que ele pensava saber sobre sua vida estava em frangalhos. Lucas, seu melhor amigo, um traidor enraizado em sua própria família. A tempestade lá fora parecia imitar a turbulência em seu interior. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar. A janela da sala estourou em 1000 pedaços, e Miguel deu um salto, seus instintos gritando que algo estava muito errado.
Uma sombra se projetou na porta e, de repente, uma figura familiar surgia entre os fragmentos de vidro e o caos. Era Lucas. Ele estava ofegante, expressão alarmada, como se tivesse corrido por milhas. Miguel, você precisa ouvir. A urgência na voz dele era palpável, mas a raiva de Miguel dominava. O que você está fazendo aqui? Você é a última pessoa que eu quero ver. Lucas ignorou a explosão emocional de Miguel, avançando com passos largos. Não é sobre nós. É mais grave. Ontem à noite, algo está acontecendo. Um grupo temático está atrás de você e da tua família. Miguel franziu a testa. Que grupo? Do que você está falando? A confusão e o medo ferviam dentro dele. É sobre o seu pai. Lucas mal teve tempo de falar. Ele está envolvido com pessoas perigosas. E eu não sei como, mas eles descobriram o que ele fez. Eles querem vingança. Você precisa saber a verdade. A revelação desmoronou novamente. O pouco que restava do chão embaixo dos pés de Miguel. O que você sabe sobre meu pai? O que ele fez? A voz de Miguel tremia, misto de pânico e desespero. Lucas hesitou, como se estivesse se preparando para soltar uma bomba ainda maior. Ele não só teve um caso, ele estava envolvido em algo muito maior. Uma rede de tráfico, Miguel. Não era só traição, era crime. E você está no meio disso tudo. A cada palavra, o peito de Miguel apertava mais. Ele não queria acreditar. Você está mentindo. Meu pai nunca fez isso. Mas algo em sua voz traía a esperança que ele tentava manter. Há provas, documentos. Eu descobri acidentalmente. Estava buscando informações sobre sua família. Não dá para explicar agora, mas eles estão próximos. Por isso, precisei vir aqui. Você e sua mãe estão em perigo. A atmosfera ficou pesada. Ana, ainda paralisada, olhava para os dois homens, alternando entre horrorizada e confusa. Do que você está falando, Lucas? A voz dele havia se tornado sombria. Não temos tempo para explicações, Ana. Precisamos sair. Agora. Miguel sentiu uma onda de raiva subir. Por que eu deveria acreditar em você, depois de tudo que você fez? Por que, Miguel? Porque eu não sabia. O desespero tomou conta do amigo. Eu não sabia que isso tudo estaria ligado. Eu só sabia de você, da sua família. Agora que eu sei, não consigo ficar parado. O olhar de Miguel encontrou o de sua esposa, e em um instante tudo fez sentido. Ou não. As mentiras, as traições, e agora uma ameaça real. O que mais ele não sabia? Enquanto uma sirene distante começava a tocar, ele percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos de um plano, disse, já em movimento. A adrenalina se misturava ao desespero, mas sua mente girava. Se Lucas estava certo, o verdadeiro inimigo não estava apenas dentro de casa. A ruína da sua família era apenas o começo de um pesadelo muito maior. E a verdade sobre seu pai ainda não havia acabado. De repente a campainha soou novamente, mas dessa vez com um tom mais insistente. Miguel se virou, confuso. Quem mais pode ser? Ele perguntou, perplexo. Ana se adiantou, abrindo a porta. E, de repente, um homem alto e encapuzado entrou com um ar ameaçador. Você se chama Miguel, certo? A voz era grave e sombria. E quem é você? Miguel perguntou, se aproximando de Ana, tentando protegê-la. Eu sou o responsável por resolver o que você não sabe que está em andamento. A verdade sobre seu pai. Ela vai te assombrar como uma sombra, disse o homem. Você pensou que as traições eram apenas pessoais. Mas não é só isso. Eles têm uma dívida muito antiga com seu pai. E essa dívida não fica só entre quatro paredes. Parado. O que você quer dizer com isso? Miguel questionou, a raiva se afastando, dando lugar à confusão. O seu passado está emaranhado em algo muito maior e mais sombrio do que você. Imagina, revelou o homem. Seu pai, ele estava no comando. E você, Miguel, é a chave para que eles terminem a que seu pai começou.
Uma onda de terror percorreu Miguel. Do que você está falando? Uma guerra, Miguel. Você e sua família estão no centro da batalha. Eles vão atrás de você. Vão atrás de todos que estão ligados a ele. E a revelação cortou como um fio afiado. As peças que ele pensava ter reunido estavam agora dispersas em um tabuleiro muito maior. Miguel sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O futuro agora era uma nuvem de incertezas e medos. Ele olhou para Ana, buscando alguma familiaridade, mas encontrou apenas desespero. E Lucas, parado ali, parecia um fantasma de seu passado. Mesmo que fosse verdade, poderia ele ser um aliado? Você vai ficar no centro de tudo, precisamos agir agora, disse o homem oculto, ainda mais inquietante. A mente de Miguel girava. As traições estavam próximas, mas eram muito mais profundas e perigosas do que ele nunca imaginou. O que mais estava escondido nas sombras de sua história familiar? O que ele estava prestes a enfrentar? O enigma só aumentava, e por sua vez, as sombras dançavam ao seu redor, prontas para revelar verdades que poderiam mudar tudo e todos. Miguel estava paralisado. O homem encapuzado diante dele tinha a aura de uma tempestade. Cada palavra dele era um trovão, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. Ele procurava sentido no que estava sendo dito. Uma guerra? Ele e sua família no centro de tudo. A mente de Miguel girava em um turbilhão de perguntas, e ele olhou para Ana, o desespero estampado no seu rosto, e Lucas, que ainda parecia um estranho. Escute, gritou Lucas, tentando quebrar a tensão. Precisamos agir agora. Essa informação pode nos salvar. Você precisa confiar em mim. Confiar em você? Miguel sentiu a raiva e a dor apertarem como um laço ao seu redor. Depois de tudo, nada parecia normal naquela casa. As paredes pareciam se fechar. E o ar estava pesado. Vamos sair, disse o homem encapuzado, com uma voz clara. Vamos para longe enquanto ainda podemos. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Um grito estridente que silenciou tudo. Era a Ana. Sua expressão virou de preocupação para terror. Miguel virou a cabeça, e o que viu paralisou. Na porta, a figura de uma mulher conhecida, mas que ele nunca esperou ver daquela maneira. Era sua mãe. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem. Ele parecia agitado, com um olhar que mudava e pulsava com raiva. Não, não, você não pode, gritou sua mãe, correndo em direção a Miguel, o medo em seus olhos saltando à vista. Você não pode vê-lo. Por que está aqui, mãe? Miguel sentiu seu coração acelerar e a confusão tomou conta dele. O que está acontecendo? A mulher olhou para o homem ao seu lado e, com lágrimas nos olhos, murmurou. Ele é seu pai. O choque foi como um golpe físico. O que sua mãe estava dizendo? Ele olhou para o homem que parecia mais do que um estranho. Não pode ser. Eu sabia que um dia isso aconteceria, disse o homem, seus olhos cheios de um peso que Miguel não conseguia decifrar. Você é mais importante do que pode imaginar. Enquanto as palavras ecoavam na sala, uma onda de sentimentos aflorou. A raiva, a traição, a confusão se misturaram em um turbilhão avassalador. Você não é o homem que eu pensava que era, gritou Miguel, sentindo a onda de dor crescendo em seu peito. É por isso que você está em perigo, disse o homem. Precisamos fazer isso agora, antes que seja tarde demais. E a verdade, ela machuca. Dona Joana, que ainda estava na sala, ficou observando tudo de longe. A expressão dela refletia choque. Você estava certo. Miguel, o seu pai é parte de tudo isso. As palavras pareciam uma bomba. O que você quer dizer com isso? Miguel perguntou, sua voz um sussurro cheio de horror. Ele faz parte de uma rede, a mãe falou, quebrando o silêncio abruptamente. Um passado que nunca conseguimos deixar para trás. Você não tem ideia do que realmente sua família fez. E aí,
Em um piscar de olhos, a atmosfera mudou. O homem encapuzado se virou para a porta, olhos arregalados. Eles vêm. Ele estava em modo de ataque. Precisamos sair agora. Os alarmes na cabeça de Miguel estavam gritando. Cada batimento do coração parecia um alerta. E enquanto todos começavam a se mover, a porta foi arrombada. A presença de vários homens armados invadiu o espaço. Atenção! Explodindo como um estalo de um chicote. Todos para o chão! Gritou um dos homens. E Miguel mergulhou, o pânico tomando conta. As balas dispararam, e ele viu Ana sendo puxada pelo pai que nunca conheceu. O caos se instalou. E foi naquele instante, entre os gritos e tiros, que Miguel olhou para Lucas. O que ele não sabia, o que ele escondia, poderia muito bem mudar o rumo de tudo. Em um reflexo de luz, ele percebeu uma arma na mão de Lucas. Lucas! Miguel gritou, mas o eco do horror transformou seu grito em um lamento. O que mais estava escondido? Quais segredos estavam prestes a ser revelados no meio daquele caos? E mais importante, quem seria o verdadeiro traidor naquele jogo mortal? A vida de Miguel estava prestes a mudar, e a verdade que ele tanto desejava poderia não ser nada do que imaginava. Miguel estava paralisado. O homem encapuzado diante dele tinha a aura de uma tempestade. Cada palavra dele era um trovão, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. Ele procurava sentido no que estava sendo dito. Uma guerra? Ele e sua família no centro de tudo? A mente de Miguel girava em um turbilhão de perguntas. E ele olhou para Ana, o desespero estampado em seu rosto, e Lucas, que ainda parecia um estranho. Escute, gritou Lucas, tentando quebrar a tensão. Precisamos agir agora. Essa informação pode nos salvar. Você precisa confiar em mim. Confiar em você? Miguel sentiu a raiva e a dor apertarem como um laço ao seu redor. Depois de tudo, nada parecia normal naquela casa. As paredes pareciam se fechar e o ar estava pesado. Vamos sair, disse o homem encapuzado, com uma voz clara. Vamos para longe enquanto ainda podemos. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar. Um grito estridente que silenciou tudo. Era Ana. Sua expressão virou de preocupação para terror. Miguel virou a cabeça, e o que viu paralisou. Na porta, a figura de uma mulher conhecida, mas que ele nunca esperou ver daquela maneira. Era sua mãe. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem. Ele parecia agitado, com um olhar que mudava e pulsava com raiva. Não, não, você não pode, gritou sua mãe, correndo em direção a Miguel, o medo em seus olhos, saltando à vista. Você não pode vê-lo. Por que está aqui, mãe? Miguel sentiu seu coração acelerar e a confusão tomou conta dele. O que está acontecendo? A mulher olhou para o homem ao seu lado e, com lágrimas nos olhos, murmurou. Ele é seu pai. O choque foi como um golpe físico. O que sua mãe estava dizendo? Ele olhou para o homem que parecia mais do que um estranho. Não pode ser. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Disse o homem, seus olhos cheios de um peso que Miguel não conseguia decifrar. Você é mais importante do que pode imaginar. Enquanto as palavras ecoavam na sala, uma onda de sentimentos aflorou. A raiva, a traição, a confusão se misturaram em um turbilhão avassalador. Você não é. Sua voz, um sussurro cheio de horror. Ele faz parte de uma rede, a mãe falou, quebrando o silêncio abruptamente. Um passado que nunca conseguimos deixar para trás. Você não tem ideia do que realmente sua família fez. E aí, em um piscar de olhos, a atmosfera mudou. O homem encapuzado se virou para a porta, olhos arregalados. Eles vêm. Ele estava em modo de ataque. Precisamos sair agora. Os alarmes na cabeça de Miguel estavam gritando. Cada batimento do coração parecia um alerta. E enquanto todos começavam a se mover,
A porta foi arrombada. A presença de vários homens armados invadiu o espaço, a tensão explodindo como o estalo de um chicote. "Todos para o chão!" gritou um dos homens, e Miguel mergulhou. O pânico tomando conta. As balas dispararam, e ele viu Ana sendo puxada pelo pai que nunca conheceu. O caos se instalou. E foi naquele instante, entre os gritos e tiros, que Miguel olhou para Lucas. O que ele não sabia, o que ele escondia, poderia muito bem mudar o rumo de tudo. Em um reflexo de luz, ele percebeu uma arma na mão de Lucas. "Lucas!" Miguel gritou, mas o eco do horror transformou seu grito em um lamento. Era o jeito como Lucas olhou para Miguel, uma mistura de medo e alívio que fez seu coração parar. "Desculpe, Miguel, eu não tive escolha." A voz dele ficou presa na garganta. O homem encapuzado disparou em direção ao pai de Miguel. E enquanto tudo se desdobrava em um instante, uma ideia absurda tomou conta de Miguel. "Lucas, você está trabalhando com eles?" A revelação o atingiu como um soco. E em um piscar de olhos, a luz da sala piscou. E então tudo ficou em silêncio. Miguel olhou ao redor, confuso. Ele viu Ana sendo arrastada e Lucas paralisado, a arma tremendo em sua mão. "É verdade, não é?" Miguel gritou. Ele queria acreditar que não, mas a cena diante dele dizia o contrário. Só acredite em mim, Miguel", gaguejou Lucas. "Eu nunca quis que fosse assim." Eles forçaram. Miguel sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. O desespero tomou conta dele. "Mas você está do lado deles. Você usou a nossa amizade." "Não, eu não sabia que era você", Lucas implorava. "Eles me ameaçaram. Eu fiz por você, Miguel." E naquele momento, a porta do fundo da sala se abriu, revelando um dos homens armados que disparou um tiro contra o encapuzado. O que deveria ser um momento de alívio virou um pesadelo. Ao invés do Salvador, o homem encapuzado tombou, e a máscara que cobria seu rosto escorregou para baixo, revelando. Miguel estremeceu. Era seu avô, aquele que todos acreditavam estar morto. O homem que ele nunca conheceu. E, enquanto um pânico sem fim preenchia o ar, a verdade estrondou como um relâmpago. Tudo o que Miguel sabia sobre sua família, suas mentiras e traições, poderia ser uma teia muito mais complexa do que ele poderia imaginar. O peso da revelação desmoronou seu mundo de novo. Enquanto a sala era engolida pelo caos e a verdade pairava no ar, a pergunta pulsava em sua mente. Até onde isso ia? O que mais sua família escondia? E como ele poderia fugir das garras que pareciam se fechar cada vez mais? As sombras da sua vida estavam se tornando mais escuras, mais profundas. E Miguel percebeu um frio na espinha que a batalha apenas começava. Miguel estava em choque. A imagem de seu avô caindo no chão se misturava à confusão da situação. Os gritos ecoavam e ele mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Todo o caos cessou por um instante. A mente dele congelou. Como podia ser? Seu avô, o homem que sua família dizia estar morto, o homem por trás de todas as sombras, estava ali, tão real. Do que ele realmente se tratava? "Não, não pode ser!" Ana gritou, os olhos arregalados, enquanto o homem encapuzado, ou melhor, seu avô, se debatia no chão. "O que você fez?" "Eu tinha que vir", respondeu o avô, ofegante. "Eles nunca esquecerão o que você fez." Miguel. A tensão era palpável, como se a eletricidade no ar pudesse explodir a qualquer momento. Miguel olhou para ele, confuso. Mas logo outra figura apareceu na porta. Era um homem alto, forte, com um olhar sombrio. Um homem que Miguel reconhecia, embora sua imagem fosse difusa, cercada por memórias nebulosas. Era o irmão do seu avô, alguém que sumira nas brumas do passado da família.
Ele caminhou em direção ao avô. Sua expressão era um misto de raiva e pena. Você traiu a família e agora está colhendo os frutos. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Que frutos? O que você quer dizer? O nó formado em sua garganta crescia a cada palavra. Ele olhou para Lucas, que ainda segurava a arma, e então para Ana, que estava paralisada em choque. Tudo parecia um pesadelo. Nós estávamos tentando proteger você, disse o homem. Nosso passado se tornou um labirinto e você é o único que pode escapar dele. Achei que tinha descoberto tudo, resmungou Miguel, sua voz soando fraca. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você é a chave, gritou o homem, gesticulando com as mãos. Você está preso nesse ciclo de traição porque ele começou com você. O seu avô sempre soube que, em algum momento, você teria que escolher seguir o mesmo caminho de traição ou romper com a história da família. Nesse instante, um tiro disparou do nada. O som ecoou como um trovão e a luz da sala piscou de novo. Miguel viu seu avô paralisar, com a dor e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Lucas lançou um olhar de desespero. Não era para ser assim, ele gritou, e a verdade começou a despedaçar as peças que ainda restavam unidas na mente de Miguel. Lucas, o que você fez? A pergunta saiu como um eco, uma sombra de traição. Miguel começou a entender que a rede de mentiras se estendia ainda mais longe do que podia imaginar. Seria Lucas simplesmente um cúmplice, ou ele sabia de algo mais? O pânico tomou conta dele, e a angústia se misturou com um desespero avassalador. Eu fui ameaçado. Lucas parecia em choque, cada palavra tremia. Mas eu não sabia que seria assim. Eu fui manipulado, Miguel. Manipulado? Miguel respondeu, a raiva e a dor correndo em suas veias. Você estava sempre um passo à frente, não estava? O que está escondendo de mim? A pergunta estava no ar, e o que estava por vir eram respostas que poderiam desmoronar ainda mais seus mundos. Naquele momento, no meio do caos, um grito cortou o ar. Era a mãe de Miguel. Chega, é hora de revelar a verdade. A sala se silenciou e as palavras dela ressoaram como uma bomba. Miguel virou-se lentamente para olhar para ela. O que você está dizendo, mãe? Porque a verdade não é apenas sobre seu pai ou sobre seu avô. Ela sussurrou, com os olhos marejados. Aconteceu algo muito pior do que você sabe. Miguel, você não é apenas parte desta família. Você é parte de um legado de assassinatos. Miguel ficou branco. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O que a mãe estava insinuando? Assassinatos? O que você está dizendo? Os rostos ao redor mudaram. O homem encapuzado, que agora era seu avô, fixou os olhos nele. Você precisa entender, Miguel. Sua história está entrelaçada com os segredos mais sombrios que partilham este clã. Você é o próximo na linha para assumir o manto. E enquanto a gravidade do que foi dito preenchia a sala, uma nova onda de pânico se apoderou de Miguel. O que mais poderia ser verdade? Como ele poderia ser a chave para algo tão terrível? A fraqueza se misturava com a determinação enquanto ele questionava o que realmente sabia sobre sua própria vida. O legado que ele pensava que era só dor poderia ser algo muito mais sombrio. Miguel olhou para todos os presentes, buscando um fio de esperança em meio à tempestade de revelações. Eu não hei de me tornar como vocês, gritou, e naquele instante, enquanto os olhares se cruzavam, ele percebeu que estava apenas começando a questionar a própria verdade. Assim, sob a sombra da revelação, Miguel se questionou. Ele teria coragem suficiente para quebrar o ciclo que o prendia ao passado obscuro? Ou seria capturado pela mesma escuridão que consumiu seus antepassados? O que realmente estava por vir? Miguel estava em choque. A imagem de seu avô caindo no chão
se misturava à confusão da situação. Os gritos ecoavam, e ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. Todo o caos cessou por um instante. A mente dele congelou. Como podia ser? Seu avô, o homem que sua família dizia estar morto, estava ali, tão real, do que ele realmente se tratava. Não, não pode ser, Ana gritou, os olhos arregalados, enquanto o homem caía, se debatendo no chão. O que você fez? Eu tinha que vir, respirou o avô, ofegante. Eles nunca esquecerão o que você fez, Miguel. A tensão era palpável, cada palavra uma explosão de emoção no ar. Miguel olhou para ele, confuso, mas logo, outra figura apareceu na porta. Era um homem alto, forte, com um olhar sombrio. Miguel o reconhecia, embora a imagem estivesse embaçada, cercada por memórias nebulosas. Era o irmão do seu avô, alguém que sumira nas brumas do passado da família. Ele se aproximou do avô. Misto de raiva e pena estampado no rosto. Você traiu a família e agora está colhendo os frutos. Miguel sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Que frutos? O que você quer dizer? O nó em sua garganta crescia a cada palavra. Ele olhou para Lucas, que ainda segurava a arma. E então para Ana, paralisada em choque. Tudo parecia um pesadelo. Nós estávamos tentando proteger você, disse o homem. Nosso passado se tornou um labirinto e você é o único que pode escapar dele. Achei que tinha descoberto tudo, resmungou Miguel, sua voz soando fraca. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você é a chave, gritou o homem gesticulando. Você está preso nesse ciclo de traição porque ele começou com você, o seu avô. Sempre soube que, em algum momento, você teria que escolher seguir o mesmo caminho de traição ou romper com a história da família. Nesse instante, um tiro disparou do nada. O som ecoou como um trovão. A luz da sala piscou e, antes que pudesse entender, Lucas, em um impulso, disparou a arma em direção ao avô. Um grito cortou o ar e um silêncio aterrador tomou conta do ambiente. Miguel congelou. Seu avô, que ele achava que havia caído, estava ali, em pé, com uma expressão de choque. O tiro havia passado raspando, mas a sala ficou tensa, como se até as paredes respirassem em espera. O que você fez? Miguel se virou para Lucas. A raiva e o horror tomavam conta dele. Como você pôde? Eu não sabia. Eles me pressionaram. Lucas esperneou, em pânico, olhando ao redor como se estivesse procurando uma saída. Foi um acidente. Eu não queria machucar ninguém. Os olhos de Miguel explodiram de frustração e confusão. Um acidente? Você quase matou meu avô. Ele pode ser um monstro, mas ele é parte de mim. Precisamos fugir agora, gritou Ana. O desespero em sua voz quebrando o silêncio tenso. E foi então que tudo mudou. A parede ao fundo estourou em 1000 pedaços. Um grupo de homens armados invadiu o ambiente, todos com expressões decididas e ameaçadoras. Acabou o tempo, gritou o líder, uma figura imponente, com uma cicatriz no rosto, que fez Miguel sentir um frio na espinha. Tomei conta do que restou da sua família, Miguel. O legado é meu. Tenha você, Miguel gritou, suas palavras atravessando a sala. Ele se sentiu preso entre sua família instável e esses intrusos, os rostos dele se apagando no caos. Seu bisavô era parte de algo muito maior, continuou o homem, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. E agora, é a sua vez de escolher, seguir o que seu avô começou ou enfrentar as consequências de sua escolha. Aterrorizado, Miguel olhou para Ana, ensanguentada pela confusão, e para Lucas, o olhar dele, agora tão distante. Escolher? O que você quer dizer com isso? Seu avô não é o único que tem segredos, riu o homem com desprezo. Seu poder está prestes a ser revelado, e você não tem escolha, Miguel. Você foi marcado desde o nascimento. Com essa revelação, tudo mudou novamente. O que Miguel pensava que era seu pecado pessoal se transformou em algo bem maior e mais pérfido. Seu passado não era apenas sobre traição, mas um legado de violência que o seguia,
pronto para consumir sua vida. A sala estava em caos. A tensão subiu enquanto Miguel lutava para compreender o que isso significava. Se sua vida estava entrelaçada com segredos de assassinatos e um legado sombrio, quem ele realmente era, o que ele realmente deveria escolher? E, acima de tudo, aqueles que ele amava. Estariam todos eles em perigo enquanto os homens armados se aproximavam? Miguel percebeu que a batalha não era apenas contra eles. Era uma luta contra seu próprio destino, uma corrida contra o tempo e as sombras do passado. Começavam a se dissolver, revelando verdades que ele nunca quis enfrentar. A escolha dele não era apenas pessoal. Era uma questão de vida ou morte para toda a sua família. E a pergunta permanecia: ele teria coragem suficiente para romper esse ciclo sombrio ou se tornaria mais uma peça em um jogo de sombras? Miguel sentiu seu coração disparar, cada batida ressoando como um tambor de guerra. O homem do lado dele, aquele que havia revelado ser seu avô, estava no chão. E os homens armados se aproximavam cada vez mais. Uma tensão insuportável preenchia o ar. Ele olhou para Ana, esperando que ela dissesse algo, mas ela apenas tremia, o medo estampado em seu rosto. Lucas, com a arma na mão, parecia estar em um estado de choque. Como se tivesse sido lançado em um mar de confusão. "Vocês não vão levar ninguém!" gritou o homem que tinha entrado com um sorriso cruel. "O legado é meu, e estou aqui para coletar." Ele se virou para Miguel. "Você não entende, não é? Esta é a sua chance de se juntar a nós ou ficar de fora enquanto destruo o que sobrou da sua família." Miguel estava prestes a protestar, quando de repente a atmosfera mudou. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala e uma figura feminina entrou em cena, com precisão e determinação. Era Dona Joana, a avó de Miguel. A energia dela emanava como uma tempestade prestes a se desencadear. "Basta!" ela gritou, e todos se viraram para ela. "Você?" O homem, antes tão imponente, agora parecia vulnerável. A mão de Dona Joana estava estendida e Miguel nunca havia visto tanta força em seus olhos. "Sim, sou eu, e você não pode me intimidar mais. A verdade está prestes a vir à tona." A voz dela soou, quase mágica. Algo em sua presença fez o ar parecer mais denso. "Você não deveria estar aqui," ele ameaçou, mas a convicção em Dona Joana apenas cresceu. "Você tentou esconder seus crimes por tempo demais, mas o que começou há muito tempo irá acabar agora." Então, em um movimento abrupto, Dona Joana puxou algo do bolso. Um objeto brilhante refletiu a luz ao redor. Miguel não conseguia acreditar. Era uma antiga faca, uma peça que ele havia visto em fotos. A faca que pertencera ao seu bisavô, uma relíquia de um passado manchado de sangue. "Com isso vou expor tudo, seus segredos, suas mentiras. A luz vai iluminar a verdade." Ela levantou a faca e Miguel sentiu uma onda de esperança misturada com medo. O que sua avó estava prestes a fazer? A tensão era palpável. O homem com a cicatriz ainda recoberto de arrogância olhou para ela, mas agora havia um pânico começando a se instalar em seu olhar. "Você não pode, você não sabe o que está fazendo." "Não? E o que foi que você fez?" "Então, esta família foi dilacerada por causa de traições, e eu não deixarei que isso continue." Ela avançou, pronta para enfrentar o homem. E num movimento rápido, tudo mudou. A sala foi preenchida com um grito horripilante. Miguel apenas conseguiu assistir enquanto Lucas, com um olhar desesperado, disparou a arma. O tiro atingiu a mão de Dona Joana. A faca caiu e o tempo parecia congelar. "Não!" Miguel gritou, o horrendo momento se desenrolando à sua frente, como um filme que não poderia ser pausado. A dor nos olhos de sua avó era palpável, um eco de toda a dor que eles haviam carregado.
Dona Joana! Ana gritou, correndo para socorrê-la. E neste instante devastador, o homem com a cicatriz virou-se e gritou. Agora sim, o ciclo se completa. Miguel sentiu como se a terra estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou para cada um que estava ali. Percebeu que todas as suas certezas se desfaziam como poeira. Lucas, o que você fez? Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Eu não queria, eu não sabia que ela iria fazer isso. Lucas chorava, desesperado, os olhos arregalados. Mas era tarde demais. Dona Joana caiu e, como se a realidade tivesse sido brutalmente arrancada. Enquanto ela desmaiava, ecoou uma verdade horrenda. A família inteira estava presa em um ciclo de violência. Suas vidas entrelaçadas em um legado que Miguel estava prestes a herdar. Flashbacks de mentiras, traições e segredos obscureceram sua visão. Agora, com Dona Joana no chão, Miguel olhou para a faca que havia caído, seus olhos fixos na lâmina reluzente. Qual seria o futuro deles? Ele olhou para Lucas, para a figura de seu avô caído, e para aquele homem que parecia triunfante. A escolha estava em suas mãos. Ele poderia seguir em frente, ou romper. De uma vez por todas, com tudo o que sua família havia feito até ali, e a pergunta queimava em sua mente: podia ele realmente mudar o que parecia estar destinado a acontecer? A sala estava em caos, mas a verdade ainda permanecia nas sombras, esperando para ser desvendada. E enquanto o tumulto crescia, Miguel sentiu que a batalha estava apenas começando. Miguel sentiu a adrenalina correndo como um rio turbulento em seu corpo. A sala estava um caos, gritos, o som de vidro quebrado e a dor latente de sua avó caída no chão. O homem com a cicatriz sorria, mas não havia graça em seu sorriso. Era a expressão de quem se sentia no controle. Ela tinha que ficar bem. A faca que Dona Joana segurava brilhava, de forma ameaçadora, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser revelada. Não, não faça nada, Miguel gritou, mas suas palavras se perderam no tumulto. A cena à sua frente parecia um filme de terror, onde ele estava preso. Ele olhou para Lucas, a arma ainda tremendo em suas mãos. A culpa nos olhos dele cortava mais do que qualquer lâmina. E o que fazer com isso? Você não pode nos deixar assim. Ana implorava, sua voz rasgando o ar tenso. O olhar de Miguel encontrou o de sua esposa. O desespero dela refletia o que ele estava sentindo. Uma luta interna entre o que foi e o que pode ser. Então diga-me, Miguel, continuou o homem da cicatriz, se aproximando lentamente. Você quer continuar sendo uma marionete ou vai tomar as rédeas da sua vida? Ele gesticulava, como se estivesse oferecendo um pacto. Junte-se a mim, use o que está ao seu alcance para mudar esse legado. As palavras arranharam a mente de Miguel. Ele queria gritar, mas havia um eco de verdade no que o homem dizia. Até que ponto ele estava disposto a ir para proteger sua família? E o que seu avô realmente fez? Agora não. Não é hora de duvidar. Dona Joana se levantou, a dor visível em seu rosto. Mas havia uma chama de coragem em seus olhos. Você não pode se entregar ao medo, Miguel. Você e sua mãe têm o poder de romper esse ciclo. E como se invocasse uma força inegável, ela agarrou a faca novamente, seu olhar fixo. No homem. A cena congelou por um segundo. E então, um movimento brusco. Dona Joana avançou. E todos retiveram a respiração. Neste momento, tudo estava em jogo. Miguel percebeu que sua escolha não era entre um caminho ou outro. Era sobre sua identidade. Ele não iria deixar que as sombras do passado dominassem o que ele poderia ser. Eu não vou deixar que você faça isso, Miguel gritou, finalmente retomando a voz, a determinação crescendo a cada palavra. Com um movimento rápido, Miguel se lançou contra o homem da cicatriz, empurrando-o para o lado e pegando a faca da mão da avó. Um silêncio aterrador dominou o ambiente. O homem ergueu as mãos, um sorriso triunfante
se esvaindo do rosto. Dona Joana e Ana se aproximaram, formando uma linha defensiva ao lado de Miguel. Juntos, ele sussurrou, reunindo coragem. Nós somos mais fortes que qualquer legado de traição. A tensão estourou. Do lado de fora, sirenes começaram a tocar, como se o próprio universo estivesse se preparando para a batalha final. Enquanto o homem olhava ao redor, a certeza de que tinha a vantagem diminuía. Você não entende o que está prestes a enfrentar, ele disse, seu tom se transformando em ameaça. Mas para Miguel, a mudança já havia começado. Não se trata de você, Miguel respondeu, a bravura em seu coração superando o medo. Trata-se de nós. Desta vez, somos nós que decidimos nosso destino. A luz do dia entrava pela janela quebrada, revelando a determinação nos rostos deles. O homem revirou os olhos antes de recuar, percebendo que a vitória não estava mais em suas mãos. E assim, naquele instante, Miguel viu não só um futuro, mas também um reencontro com a verdade. A sala estava em caos, mas havia esperança no ar. E enquanto as sirenes se aproximavam, o verdadeiro legado deles estava prestes a começar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.